Olá pessoas, tudo bom? Daremos início ao conteúdo algarismos significativos e falaremos um pouco sobre erros e os tipos de erros, tá? Então, esse será um dos conteúdos da nossa segunda unidade. Espero que vocês possam estar compreendendo e qualquer dúvida vocês falam lá no síncrono, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que são algarismos significativos? E aí a gente tem como sendo algarismos significativos os números que representam uma medida. Experimentalmente, né, quando nós fazemos medidas, elas são expressas em valores, que sejam medidas de temperatura, medida de concentração, medida de volume, tá? E essas medidas, elas são expressas, né, com algarismos. Então, esses algarismos que representam essas medidas, né, determinadas experimentalmente, eles são chamados de algarismos significativos. E o último algarismo, tá? O último número desse algarismo, ele é chamado de dígito duvidoso. Então, eu tenho aqui o seguinte: eu tenho uma medida, né, de 2,35 gramas. Significa que eu tenho 3 algarismos significativos. 3 algarismos que significam, tá, a massa do meu experimento, da minha medida experimental. Logo, eu vou ter que o 5, ele é um algarismo duvidoso, certo? Aí aqui eu trouxe um exemplo 2 que é referente à temperatura. Vamos supor que eu determinei lá, que eu medi a temperatura de uma determinada substância e ela está a 4.351 graus Celsius. Então, esse número, eles são chamados de algarismos significativos, ou seja, significam algo na minha medida. E aí, o 1, ele é chamado de algarismo duvidoso, tá? Uma medida, ela é mais precisa. Eu posso estar comparando a minha medida em termos de precisão de acordo com a quantidade de algarismos significativos. Quanto mais algarismos eu tiver, maior significa a minha precisão, tá? Existem formas de se calcular a precisão, mas isso aí vai ficar para a química analítica quantitativa. Mas analisando a quantidade de algarismos significativos, eu vou ter que ela vai ser mais precisa a depender da quantidade de algarismos significativos. Então, uma medida de massa, por exemplo, levando em consideração essa massa aqui, ó, de 202,35 gramas, quando eu comparo 2,3 com 2,35, eu vou ter mais certeza nesse valor do que nesse daqui, porque o meu duvidoso ele vai ser o terceiro número. Então, é certo que o 3, né, que eu vou ter esse decimal aqui, ó, como certo, tá? E o 5, ele é duvidoso. Então, nesse caso de cima, o meu 3, ele é duvidoso. Então, eu não posso com certeza informar que eu tenho 2,3, tá? Nesse caso aqui, eu posso informar que eu tenho 2,3. O 5 é que seria duvidoso. Então, pode ser 35, pode ser 36, né? Mas o 3, ele é um algarismo que não é duvidoso. O 5 que seria, tá? Então, vamos aqui para a próxima tela, onde a gente pode estar falando ainda de algarismos significativos. Os algarismos significativos, eles podem ser obtidos de duas formas. Diretamente, tá? Quando eu vou lá e meço, quando eu meço a temperatura, quando eu meço o volume, quando eu meço a massa numa balança, então eu vou estar obtendo ali os meus algarismos significativos, tá? Ou ainda indiretamente, que é quando eu obtenho o meu algarismo significativo a partir de outras grandezas de medida. Como assim, Pro? Vamos pensar que eu quero a massa de uma substância, mas eu não sei, eu não tenho a balança ali para medir.
mas eu tenho uma concentração. Então, o cálculo de concentração é dado por massa dividido por volume. Eu posso medir o volume e eu tenho a concentração, então eu posso estar descobrindo a massa, tá? Então, indiretamente é quando eu utilizo um outro dado do meu analito, da minha substância, tá? Que eu quero estar analisando, eu utilizo um outro dado como a concentração ou a densidade para poder estar calculando, certo? O meu valor, para poder estar calculando a variável que eu preciso. Nesse caso, eu dei o exemplo da massa, mas eu poderia estar procurando o volume, eu poderia estar procurando o tempo, tá? A temperatura, através de outro dado. Então, nesse caso, seria indiretamente. E aí, quando eu falei de algarismos significativos, é interessante também falar sobre incertezas. Veja, se eu tenho que o meu último algarismo ele é duvidoso, então eu não tenho certeza total do meu valor, certo? E aí, o que são as incertezas? É um parâmetro quantitativo, tá? Então, indica a quantidade, eu vou estar trabalhando aí com a quantidade, com o valor, né? Que expressa a confiança, até quanto o meu valor, eu posso estar tendo uma confiança nele, eu posso estar tendo uma certeza daquele valor, certo? Então, ele me dá uma confiabilidade do resultado da minha medição. E aí, o que é que acontece? Devido a eu ter uma imprecisão, certo? Falta de precisão, eu vou ter uma imprecisão no meu valor, então eu vou ter uma incerteza, certo? Eu não ter uma exatidão do valor, então ele vai me levar a essa incerteza a respeito do valor que é mensurado, ou seja, do valor que seja real. Vamos supor aqui, 2,35, que foi o que a gente estava trabalhando. Esse número aqui, ele é incerto até que ponto? Veja, o meu duvidoso é o 5, tá? Então, eu preciso de um grau de incerteza para ver o quanto esse valor ele é confiável. E aí, o meu grau de certeza, ele vai para mais ou para menos. Então, quanto maior for essa incerteza, né? Quanto maior eu tiver um valor que seja incerto, significa que menos eu posso confiar nele, ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder estar identificando sobre esse grau de incerteza. Olha aqui. Eu tenho como devo expressar o resultado final e qual a massa de um mineral que apresenta uma massa de 4,635. Olha aqui, esse é o meu valor e ele tem um grau de incerteza de mais ou menos 0,002. Veja, observe que a quantidade de casa decimal é referente à quantidade de casa decimal que eu tenho aqui. E aí esse 0,02 ele vai representar a minha incerteza, que é mais ou menos 0,02, mais 0,02 ou menos 0,02. Então, qual seria o meu grau de confiança? Eu poderia ter 4,637. Deixa eu apagar aqui, porque pode ser para mais, né? Ou 4,633, tá? Então, veja, eu teria esses dois valores flutuando aí dentro da minha incerteza, ok? Veja que não é um distanciamento tão grande, mas eu vou ter nesse caso um distanciamento. O meu 5, ele não é um valor certo, ele é um valor duvidoso com grau de confiança de 0,02, tá? Então, 2 para cima ou 2 para baixo. E vamos para o volume agora. Eu vou ter um volume com um grau de incerteza mais 0,05 ou mais 0,5 ou menos 0,5, mais ou menos 0,05. Então, veja que aqui o meu grau de certeza ele já é um pouco maior. Eu tenho 5 unidades de centésimo se afastando aí do meu valor encontrado, do meu volume que eu identifiquei no meu experimento. Então, eu posso ter 1,18 ou eu posso ter ainda 13 menos 0,5, que vai dar um valor de 0,8, se eu não me engano.
1,08, tá? Então, assim, nesse caso aqui, o meu grau de incerteza ele é um pouco maior. E aí eu vou ter menos confiança no volume do que na densidade, certo, gente? Ou na densidade o quê? Na massa, ok? Então, o grau de incerteza, ele identifica o quanto você pode estar confiando no seu resultado e especificamente no seu número que é duvidoso. Você vai trabalhar esse valor nos números que vão estar duvidando, para mais ou para menos. Isso é o que significa a incerteza. Existem algumas formas também de se estar trabalhando matematicamente essas incertezas, tá? As incertezas de um valor. E aí também é a química analítica quantitativa que estuda isso. Então, quando vocês forem ver química analítica quantitativa, eles vão estar trabalhando o grau de precisão, vão estar trabalhando o grau de incerteza, média, mediana, tá? E aí muitos outros cálculos que ajudam a você ter uma confiança no seu valor, tá? No seu valor experimental. Experimentalmente, alguns valores, tá, eles podem ser arredondados, porque às vezes você coloca o seu grau de incerteza, por exemplo, lá de uma balança, ela tem um número de casas decimais bem grande, e aí de repente você não precisa representar esses números, né, no final de um cálculo com tantas casas decimais. Então você precisa de um valor dentro de uma casa decimal que não seja tão extensa, e aí você pode estar arredondando esses números. E aí existem umas regras de arredondamento. Se o último número ele for maior que 5, tá? Você quer excluir o último valor, você só quer o seu algarismo, né, significativos com apenas 5 casas decimais, e a sua medida tem 7 casas decimais, você só quer com 5. Então, o que você vai fazer? Você vai arredondar o seu número. Então, você vai olhar o último número fora do seu número significativo, ou seja, do número que você quer. Nesse caso aqui, ó, foi até o 8. Depois do 8, tem o 7. Se o número é maior que 5, então você arredonda para cima. E o seu 8 se transforma em um 9. Você acrescenta mais um no seu último algarismo que você quer considerar como significativo, tá? Agora, se o último número ele for igual a 5, porque se ele for menor que 5, você deixa como está. Observa só, o 1 é menor que 5. O que é que eu faço com o 2 Pro? Deixa como está, certo? Você não precisa mudar ele se o número anterior for, se o número seguinte ele for menor que 5. Se ele for maior que 5, você aumenta uma unidade no seu último algarismo significativo. Se ele for menor que 5, você deixa o seu último algarismo significativo do jeito que está. Se ele for maior que 5, aí vai depender. Você vai olhar se o número que você vai deixar, se o seu algarismo último significativo ele for um número par, ele não vai ser alterado, tá? Eu esqueci de botar uma vírgula aqui, ó. Ele vai continuar 2,32, tá? Porém, se o seu último algarismo significativo ele for ímpar, olha aqui, é um 7. Então, o 5, ele vai estar contribuindo para que o 7 vire um 8. Então, você atribui uma unidade a mais, certo? Então, assim que se faz o arredondamento. E quanto ao zero? Quando é que o zero é significativo e quando é que o zero não é significativo? A gente vai ter que o zero é significativo quando ele estiver entre dois algarismos que sejam significativos, tá? Então, veja, 2,04. Nesse caso aqui, ele dá um significado no número. E aí, ele não é o duvidoso. Nesse caso, o duvidoso é o 4. Ou ainda, se ele estiver depois da vírgula e à direita de outro dígito que seja significativo, que é nesse caso aqui, certo? Então, está depois da vírgula e antes de um algarismo que seja significativo. Aí eu vou ter ele também como significativo. Quando é que ele não é significativo? Quando ele estiver antes da vírgula e à esquerda
de um número. Então, por exemplo, aqui, ó, 2,30. O zero aqui, ele não é significativo, certo? E é isso. Ou ainda aqui, ó, 0,0. Nesse caso, esse zero não é significativo, nem esses dois zeros é significativo, certo? E aí a gente vai falar de erro. Toda medida experimental, ela está sujeita a erro, tá? Está sujeita a incertezas. E aí, essa incerteza, ela é chamada de erro e elas podem ser expressas com um alto ou um baixo grau de confiança. Então, eu não posso olhar para a minha medida, que eu sei que ela pode ser incerta e dar a ela um alto grau de confiança. Então, eu preciso analisar quais situações podem causar erro à minha medida, já que experimentalmente eu faço várias medidas e elas não estão dando o mesmo valor, certo? Então, toda medida ela está passível de erro. E esses erros, eles me dão um grau de incerteza, certo? Me dão um grau de confiança. Ou seja, eu nunca vou ter uma certeza completa do meu valor. E aí eu coloquei aqui, ó, todas as medidas são influenciadas por erros, não esqueçam disso. E nunca são completamente eliminados. Os erros, eles não são eliminados. O que eu posso fazer é diminuir os meus erros, tá? Eu posso minimizar esses erros aí, mas eu não tenho como eliminar totalmente os erros. E aí, quais são os erros? Eu posso estar classificando os erros como sistemático, tá? Quais são os erros sistemáticos? São os erros resultantes de desvios constantes, que ocorrem permanentemente, né? Eles ficam ocorrendo, eu não consigo manter um valor padrão para a minha medição. Então, são resultantes de desvios constantes. No mesmo sentido, são erros que podem ser determinados, podem ser evitados ou corrigidos, tá? Que tipo de erros são esses? Por exemplo, eu posso ter uma balança mal calibrada, né? A minha balança ela não está totalmente calibrada. Toda vez que eu vou medir uma massa lá, né? E aí a minha massa ela nunca vai ser igual, porque a minha balança ela está mal calibrada, certo? Eu posso ter ainda deficiência de funcionamento, né? Problema lá na minha vidraria, problema na torneirinha da minha pipeta, né? Problema na minha pera de sucção. Então, assim, são probleminhas que podem ser corrigidos, tá? Eu posso ter também erro de operação. Na hora, por exemplo, que eu for titular alguma coisa, deixar uma gota da substância padrão cair a mais. Então, assim, são erros simplesinhos, mas que provocam alteração no meu valor. E aí, como eles são recorrentes, então eu preciso estar verificando como é que eu posso minimizar esses erros. São erros que podem ser corrigidos, tá? Erros grosseiros. Erros grosseiros é quando você está lá no meio do seu experimento, por exemplo, e aí você coloca uma substância que não era para ter colocado lá na sua reação. Era para você botar um ácido? Você coloca uma base. E aí você vai ver imediatamente que errou. Então, por isso que eles são chamados de erros grosseiros. Você começou lá a preparar a solução e de repente sua vidraria quebra. Então, assim, é um erro grosseiro, certo? Ou ainda a contaminação de reagentes, como eu falei. Erro de medição de alíquotas é quando você erra e aí não tem mais, né? Como retirar. Então, assim, você vai ter que começar tudo de novo. É um erro que você vai ver ali na hora que errou e que precisa refazer, certo? E existe ainda os erros aleatórios, que não depende de você, não depende da vidraria ali, não depende da balança. É um erro que eles não podem ser corrigidos, tá? Eles são identificados, né? Mas foge do seu controle. É como, por exemplo, você começou o dia, né? Tá um sol danado, tá quente, aí você faz o quê? Decide ir pra praia. Chega lá na praia, tá o quê? Começa a chover, raios, trovoadas, e aí você errou
Não, você não pôde prever que iria chover, certo? Então, nesse caso, eu vou ter um erro aleatório. Você pode fazer parar de chover? Não pode, a sua praia acabou, tá? Então, eles não podem ser corrigidos, certo? E aí eles são resultantes do quê? Da impossibilidade de se manter os fatores rigidamente idênticos. Ou seja, eu não consigo de forma nenhuma, eu meço e aí eu não consigo manter o meu padrão de valor. São resultantes do quê? De efeitos variáveis e descontrolados nas medidas. Então não depende de mim, depende basicamente dos meus reagentes, da interação que ocorre ali entre as partículas, tá? Se de repente ele se volatiliza rápido e eu não consigo medir o volume, enfim, são coisas que não dá para você eliminar de jeito nenhum, certo? Então esses são os erros grosseiros, aleatórios, tá, gente? Então é isso, nós concluímos por aqui, falamos sobre algarismos significativos, incerteza, falamos sobre erros, e aí no próximo encontro a gente volta a comentar, né, sobre essas questões e faremos uma atividade, certo? Um cheiro e um queijo, até o nosso próximo encontro.